Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Boa tarde! Sábado, 27 de outubro de 2018. É festa! Céu, tal, sul, sol, sábado, meio-dia. Está no ar o programa Por Dentro da Sustentabilidade. E o tema de hoje é muito show! Zoologia cultural. Você sabe o que é? Então fique ligadinho que aqui você vai saber de tudo. E vai conhecer também o projeto Ruas Sem Plástico. Nós já apresentamos para você o nosso projeto Praia Sem Plástico. Mas agora nós temos também o Ruas Sem Plástico. Estão conosco no projeto Ruas Sem Plástico as protetoras de animais, dando o devido descarte ao plástico das sacas de rações e sendo cada vez mais reconhecidas como ambientalistas. No nosso primeiro bloco, Conexão Ambiental, teremos a participação do professor Elidiomar Ribeiro. Ele é o responsável pelo Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural da Universidade do Rio de Janeiro, a Unirio. E também a participação do doutor Arlindo Serpa, do Instituto Mata Atlântica, que também atua em projetos da Fundação Oswaldo Cruz. Na Agenda 2030, papo com a ONU sobre este documento, que se chama Agenda 2030, e também a questão do plástico. Na entrevista Top Line, o professor Adacto Ottoni, da pós-graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ. E, é claro, nosso destaque para o caso do aplicativo clandestino, capaz de atingir o corpo humano, animais e até aparelhos eletrônicos. Se liga aqui, porque senão você pode se tornar uma vítima e não conhecer os recursos desse aplicativo. Se você perceber que está sendo ameaçada ou vítima desses hackers que estão usando esse aplicativo, denuncie. Este caso está vindo à tona através do nosso programa na vertente sustentabilidade social e segurança tecnológica. E você sabia que este caso está chegando a todas as cidades e estados do Brasil? Então fique ligado. E depois disso tudo, ainda não acabou não. Tem a turma da Lila e da Lili, as cachorrinhas ambientalistas e entrevistadorinhas que estão bombando na internet. Elas vão entrevistar a protetora Bel de São Gonçalo, que também já está participando do projeto Ruas Sem Plásticos. Se liga aí que o programa Por Dentro da Sustentabilidade começa agora! Conexão Ambiental. Estamos aqui com o professor Elidiomar Ribeiro. Ele é da Universidade do Rio de Janeiro, a Unirio, e desenvolve um trabalho na área de zoologia cultural. Vamos bater um papo legal aqui sobre zoologia e nessa vertente nova para muitas pessoas, que é a zoologia cultural. Não é isso, professor? É sim, Margarete. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui contigo, trocando essa ideia. É sempre uma satisfação falar sobre zoologia cultural. Acho que pouca gente percebe, mas os animais eles estão presentes em quase todas as manifestações culturais que nos cercam. Exatamente o estudo dessa presença é que constitui a zoologia cultural. Que interessante. Esse é um assunto assim, que pouca gente pensa, mas que está presente demais no nosso dia a dia. Por exemplo, você estava conversando aqui comigo, falando que essa área cultural da zoologia está abrangendo também as artes. Vamos conversar um pouco sobre isso? O que é a zoologia cultural nas artes plásticas? Bom, por exemplo, uma série de esculturas, uma série de estátuas, uma série de objetos artísticos tem inspiração em animais. Muitas vezes em partes de animais ou até os animais inteiros. Isso faz parte também do escopo da zoologia cultural. Que interessante. Nas músicas também nós podemos destacar muita coisa, não é, professor? Sem dúvida. Grande parte das músicas de nosso cancioneiro inclui animais na sua letra ou até mesmo na elaboração das capas dos discos.
todos esses aspectos também podem ser abordados e se fazer estudos acadêmicos a partir dessa observação. Então, na verdade, você faz um link entre o cotidiano das pessoas e o seu relacionamento com os animais, a área cultural e a área acadêmica. Você trabalha também com pesquisa, não é isso? Exatamente. Eu tenho um laboratório de pesquisa na minha universidade, eu sou entomólogo, estudo insetos, mas do ponto de vista do estudo da presença de animais e manifestações culturais, eu não faço distinção, estudo todos eles. Inclusive, o professor Elidiomar está aqui com uma camisa belíssima, uma onça. E ele também tem como objetivo, dentro dessa proposta, né, acadêmica que ele realiza na Unirio, a área da educação ambiental e divulgação científica. Vamos conversar sobre essas duas vertentes que são complementares aqui no nosso programa. A educação ambiental é uma área da educação voltada para as questões ecológicas, ecossistemas, entre inúmeras outras vertentes. E a nossa, aqui na especificidade da parceria com o professor Elidiomar, é na questão da zoologia cultural. E também, agregado a isso, evidentemente, a divulgação científica. Vamos conversar um pouco sobre isso, professor? Claro, com a minha experiência de professor, eu percebi que o gosto pelos animais é algo absolutamente difundido na nossa população. E você tem que utilizar esse gosto, tem que utilizar esse fato de todos gostarem de animais como ferramenta para a divulgação científica e para a utilização no ensino. As duas etapas, elas acabam caminhando juntas, não tem jeito. Você pode motivar alunos trazendo exemplos para a sala de aula da presença de animais nas obras que ele gosta, nas histórias em quadrinho, nos livros, nas revistas. Isso é uma forma de aplicação no ensino. E do ponto de vista de divulgação científica, você pode usar esse gosto que as pessoas não sabem, é interessante, se gosta tanto de animais e muitas vezes você não percebe isso, faz parte do cotidiano. Então você utiliza esse amor que todos têm pelos animais como forma de divulgação científica, de incutir, introduzir conceitos científicos reais. E agora o professor Elidiomar Ribeiro está conosco na equipe da Lila e da Lili. Nós temos agora uma área voltada para a zoologia cultural com a Lila e a Lili, que vão também participar da educação ambiental e da divulgação científica. Vamos falar um pouco sobre essa questão, aí retomando a palavra que o senhor disse agora, do amor pelos animais, e nós sabemos que os cachorros, os gatinhos, os animais domésticos são o xodó, não é? De todos. Vamos conversar um pouco sobre isso, né? Nós sabemos também que existe dentro desse contexto um extremo sofrimento dos animais domésticos. Como é que a zoologia cultural pode participar para minimizar esse sofrimento? Exatamente, Margarete. Isso é um ponto muito interessante de se abordar. Os animais, eles estão presentes na nossa vida, inclusive nas cidades. Há uma fauna urbana muito interessante. Uma cidade como o Rio de Janeiro, em que os limites entre o que é urbano e o que é natural são absolutamente tênues, é comum a gente encontrar animais diferentes, animais não vistos antes. Então as pessoas estão sempre muito relacionadas a isso. Os animais domésticos, de modo geral, eles são um motivo de preocupação, porque eles são um subproduto da civilização. Quando nós domesticamos os cães, os gatos, tiramos do elemento natural, nós passamos a ter responsabilidade sobre esses seres. Nós temos responsabilidade sobre o bem-estar desses seres. Até essa nossa parceria, ela também é muito interessante, porque ela visa trazer para a parte acadêmica as pessoas que se preocupam com o bem-estar animal, as pessoas que cuidam de resgates e cuidam de salvar animais que são abandonados em rua ou são motivos e são submetidos a atropelamentos e outro tipo de maus tratos. Então é fundamental que essas pessoas se engajem também no processo científico. Esperamos que isso ocorra a partir dessa nossa parceria. Com certeza. Professor Elidiomar, então nós podemos compreender um protetor de animais como ambientalista? Sem dúvida nenhuma. Ele desempenha um papel fundamental no bem-estar de animais. Ele é um ambientalista, muitas vezes sem perceber a grandeza do trabalho que eles desenvolvem. Esperamos que daqui para frente eles passem a saber que é muito importante o que eles fazem também do ponto de vista científico. É isso aí, amigos do programa Por Dentro da Sustentabilidade. Nós agora temos na equipe da Lila e da Lili
a nossa área acadêmica, com o professor da Unirio, professor Ediomar Ribeiro. Muito obrigada, professor, e até a próxima. Obrigado, Margarete, foi um prazer, estou à disposição de vocês. É um prazer estar participando aqui do programa, apresentando dados interessantes sobre o trabalho nesse cenário da sustentabilidade. Então, a pergunta que você me faz sobre como é que eu me aproximei da entomologia, ou zoologia cultural, é uma história bastante longa, né? Eu venho trabalhando com entomologia faz cerca de 30 anos, mas de 8 ou 9 anos para cá, fui despertado por uma possibilidade de aproximar a entomologia de um universo imensamente encantador e também muito científico, que são as formas de arte. E muito se tem falado ultimamente sobre um termo americano que chama-se Art Science. Tem até um museu sobre isso, Art Science. Segundo a história, né, dessas duas ciências, elas em outrora estiveram muito próximas uma da outra, não uma complementando a outra, que elas foram se separando, mas há um movimento muito grande que demonstra que existe a necessidade de aproximá-las. O mundo precisa dessas duas. O termo Art Science, como é que a gente pode apresentar para você? Assim, imagine um laboratório como um local de experiência, onde a gente entra para explorar. E cada minutinho dentro desse laboratório funciona como uma página de um romance, ou cada minutinho ali dentro de um laboratório pode se transformar numa cena, num set de um filme. Isso tem um significado muito grande. E aí você vê a arte como a ciência num momento de experimentação intenso. A gente encontra na arte e na ciência, quando nós visitamos museus, um resultado muito frequente desses produtos, feitos de forma assim, bem desenterrada, bem esculpida, de uma forma bastante bem editada. Mas a gente precisa entendê-la em um processo misterioso de pensamento, inclusive com a questão que envolve os engajamentos criativos. Mas o que são esses processos criativos? É o desenvolvimento de ideias em cultura, educação, sociedade, e que pode ser muito bem concebido como uma espécie de experimentação. É ali que a gente observa o catalisador de mudanças, do movimento, inclusive da inovação que tanto se fala. A gente pode perceber que há uma fusão de processos criativos que a gente convencionalmente considera como arte e ciência. Mas a gente precisa entender que isso não funciona se nós não intermediarmos o encontro de artistas e cientistas. E isso permite a formulação concreta dessas ideias. Uma vez que essas ideias são formuladas, a gente pode investir nesses resultados e daí medir esforços para promover uma divulgação bastante profícua nesse cenário que envolve ciência, cultura pop e a própria arte, né? Eu atualmente venho trabalhando em alguns projetos, como por exemplo, a música permeada pelo universo zoológico. E eu tenho dado ênfase na entomologia, de uma maneira que eu possa não só promover a entomologia e desmistificar todo essa visão que a maioria da população, principalmente a urbana, tem de aversão aos insetos, mas também promover uma valorização da música através da interpretação das suas composições musicais. Entender em cada um daqueles termos quem são os insetos que estão ali, quem são os animais que estão ali, quem é a nossa fauna e quem é a nossa flora. Um outro projeto são com as fábulas e os insetos, tentando estimular a leitura e fazendo com que principalmente crianças, né, adquiram esse hábito com a leitura. Um outro projeto é o que se aproxima dos jogos de tabuleiro com o universo entomológico. E eu uso nessa possibilidade de criar jogos de tabuleiro
jogos já consagrados, por exemplo, dama, dominó, jogo de xadrez, a partir da utilização de materiais recicláveis. Então tem aí um cunho de educação ambiental. Agora, esse cenário todo é justamente para a gente, de uma maneira muito lúdica, permitir que toda essa informação, tudo o que a gente sabe sobre inseto, que está depositado aí nos artigos, está depositado em livros, está depositado na biblioteca, ele possa se aproximar da população de uma maneira mais socializada. Nós temos hoje a academia produzindo muito conteúdo, mas a população não é compartilhada com essa informação. Então a gente tenta, através do lúdico, através dessa associação com arte e ciência, a possibilidade de nós termos isso inserido de uma maneira muito intensa e de uma maneira equalitária. Conexão ambiental. Momento Agenda 2030, com Margarete Aragão. A Agenda 2030 é um documento da ONU que propõe 17 objetivos. São os ODS, Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 1. Erradicação da pobreza. 2. Fome zero e agricultura sustentável. 3. Saúde e bem-estar. 4. Educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero. 6. Água potável e saneamento. 7. Energia acessível e limpa. 8. Trabalho decente e crescimento econômico. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. 10. Redução das desigualdades. 11. Cidade e comunidades sustentáveis. 12. Consumo e produção responsáveis. 13. Ação contra a mudança global do clima. 14. Vida na água. 15. Vida terrestre. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. 17. Parcerias e meios de implementação. Estes são os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Momento Agenda 2030. Vamos conversar agora com o senhor Lourenço Casagrande, da ONU, e saber um pouco mais da Agenda 2030. Boa tarde, Lourenço. Margarete, tudo bom? Bom estar falando contigo, bom estar falando com o pessoal aí da rádio. Lourenço, por gentileza, o que é a Agenda 2030? Então, a Agenda 2030 é um plano global. Esse plano global ele foi construído dentro do âmbito das Nações Unidas, mas a gente sempre fala que ele não é um plano das Nações Unidas. A Agenda 2030 ela pode ser percebida como um plano para a humanidade. Ela foi construída através da participação de milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, tanto através da participação de pesquisas online ou mesmo de pesquisas que foram feitas em vários países, perguntando para populações de diferentes regiões sobre qual é o futuro que nós queremos. Então, isso foi acordado entre 193 países e esse documento foi lançado no dia 25 de setembro de 2015, uma agenda para ser trabalhada até o ano de 2030. Uma agenda é necessariamente um plano, ou seja, é um plano que a humanidade tem até 2030 para trabalhar em vários aspectos. Como podemos conhecer mais este documento da ONU, a Agenda 2030, e como podemos participar? Dentro dessa Agenda 2030 existem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses 17 objetivos, que foram divididos assim para uma melhor compreensão, eles vão desde o combate e erradicação da pobreza, ao crescimento econômico, ao combate às mudanças climáticas. Então é uma agenda que é realmente bem ampla, bem ambiciosa, e é necessário que todas as pessoas saibam do que se trata essa agenda e se envolvam nela, porque ela trata de uma perspectiva de mudança sobre o nosso modelo de desenvolvimento.
sobre como a gente se comporta hoje no nosso planeta. Então, para que a gente consiga fazer uma mudança em grandes corporações e nos estados, na maneira que a gente trata as nossas políticas públicas e na maneira que a gente trata os nossos modos de produção, é preciso que as pessoas mesmo se conscientizem sobre quais são essas mudanças, qual é o seu papel. Então, a partir desse momento, havendo uma conscientização das pessoas e elas se envolvendo nessa agenda, é possível que a gente consiga construir essa mudança. Esse envolvimento se dá de várias maneiras, né, Margarete? Ele pode se dar através, primeiro, de uma análise sobre qual é o nosso modelo de consumo, sobre como é que a gente se comporta no nosso entorno, tanto com a questão com as pessoas que nos envolvem, os nossos círculos sociais, mas também com como que a gente deixa de pegadas ambientais no planeta, qual é o nosso modelo de produção, que tipo de alimentos a gente consome, como que a gente consome esses alimentos, né? Então essas reflexões eu acho que a partir de cada pessoa são um primeiro passo. E a partir daí, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm um interesse, né, de fazer algo pelo bem, de fazer algo pelo mundo. Só que essas pessoas muitas vezes não sabem como trabalhar, não sabem como se envolver nisso daí. Eu costumo dizer que a Agenda 2030, se as pessoas puderem procurar um pouco mais sobre isso, basta ir no Google procurar Agenda 2030 ou mesmo ODS, que é a sigla para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É possível ver que dentro desses 17 objetivos, eu costumo falar que eles podem servir muito bem como um menu, para as pessoas verem, procurarem, ver qual linha ou qual tema lhe é mais sensível, toca mais as pessoas, para que elas possam, a partir daí, então, colocar uma certa lupa sobre os olhos ou uma lente, para que elas possam ver o mundo a partir da perspectiva daquele ODS específico. Vou dar um exemplo, por exemplo, se a gente fala sobre água potável e saneamento básico, que é um dos objetivos, que é o objetivo número 6. Então, dentro desse objetivo, quando as pessoas pesquisarem, elas vão poder ver que há metas específicas para esses objetivos. Então, as pessoas podem se interessar e ver, ok, qual é a minha situação em relação a esse tema? Ao meu acesso à água potável e à condição que eu tenho de saneamento básico. Como é que está o meu entorno em relação a isso? Na cidade onde eu vivo, as pessoas têm acesso a isso? Não tem? Se não tem, quais são as causas disso? Então, a partir dessa reflexão e dessa busca por uma resposta, por um entendimento de como é que se dá o problema, é possível que as pessoas consigam também adotar algumas práticas que melhorem isso. A tendência é que cada vez mais as pessoas, estando conscientizadas sobre isso, né, ou estando a par desse problema, todas as outras decisões que se tomem, desde, por exemplo, o que se vai comprar naquele dia, ou como se nós vamos nos deslocar naquele dia, ou a partir do momento que se escolhe algumas questões que possam ser um pouco mais complexas, tendo essas análises, estando cientes desses problemas, é possível que as pessoas consigam adotar posturas diferentes e conseguir exigir posturas diferentes também, tanto de amigos e pessoas próximas, quanto de grandes empresas, ou quanto de vizinhos, quanto de representantes políticos e por aí vai. Então, realmente, assim, a partir do momento que a gente exige uma mudança do mundo, nosso primeiro passo é a gente se conscientizar, é a gente mudando os nossos próprios hábitos, a gente consegue realmente criar uma cadeia que possa levar a uma mudança que a gente espera que seja uma mudança global, né? Então, a gente sempre fala que é preciso agir localmente e pensar globalmente. E essa é a maneira que a gente consegue mudar o mundo, é realmente mudando o nosso primeiro entorno no primeiro lugar. E também uma outra coisa é, a gente sabe que as pessoas que mais nos influenciam são aquelas pessoas que estão no nosso, que fazem parte do nosso universo, as pessoas que estão próximas a nós, né? É claro que a gente conta, por exemplo, para falar sobre a Agenda 2030, a gente tem muitos artistas a nível global que são engajados com campanhas das Nações Unidas, com os próprios ODS. Entretanto, a maior capacidade de mobilização, de mudança mesmo, se dá quando alguém próximo a nós adota uma atitude diferente, uma postura diferente. Então, eu acho que através daí, primeiro, a questão do conhecimento, de o que a gente enfrenta hoje em dia enquanto humanidade em relação a esse desafio que nós temos para a sustentabilidade. Depois, a conscientização em relação a
o nosso papel frente a tudo isso, e a partir daí há naturalmente um caminho que leva à ação. Essa ação pode ser de uma maneira mais direta e imediata em relação à pessoa e o seu modo de vida mesmo, mas isso pode levar também a um caráter de mobilização e até de ativismo em relação a alguma área. Então eu convido as pessoas todas a procurarem sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no site das Nações Unidas. É possível colocar a Agenda 2030 também, e lá vão se encontrar várias informações a respeito. As pessoas têm muito material que podem pesquisar, vários vídeos na internet, há várias pessoas já falando sobre isso, há vários eventos que acontecem nas cidades. Então, cada vez mais organizações, prefeituras, associações, empresas têm trabalhado dentro do que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, se as pessoas prestarem atenção, é possível que esteja alguém falando sobre o ODS muito perto de cada uma. Então, eu convido que as pessoas tenham uma atenção a isso, deem uma olhada a essa agenda que é proposta. Afinal de contas, é uma agenda que está sendo trabalhada por 193 países, né? Então, não é exagero dizer que é uma agenda da humanidade, e é muito importante que a gente consiga atingir essas metas para que a gente consiga ainda salvar o que há de bom no nosso planeta e conseguir trazer uma mudança que não prejudique o futuro das futuras gerações. Bom, Margarete, então muito obrigado pela oportunidade aqui e deixo um abraço para todo mundo. Momento Agenda 2030. Oi, Margarete, oi, ouvintes da Band, muito obrigada por essa oportunidade de conversar com vocês. Queria contar um pouquinho para vocês sobre a campanha Mares Limpos da ONU Meio Ambiente. A campanha Mares Limpos, ela é a nossa versão nacional da campanha Clean Seas, que é um movimento da ONU Meio Ambiente em todo o planeta, buscando informar a população sobre os perigos e o problema da poluição plástica nos oceanos. Então, da onde vem o plástico que acaba nos oceanos? Qual é a quantidade de plástico que está nos oceanos atualmente? Todas essas questões, elas são muito relevantes para a gente buscar uma harmonia maior com o meio ambiente. Hoje, estima-se que cerca de 13 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos todos os anos. E isso vai só se acumulando. Como vocês sabem, o plástico não se biodegrada, ele não se decompõe na natureza. A tendência é que o plástico permaneça por muitos e muitos séculos na natureza. Ele é um elemento não natural ali naquele ambiente. Então, ele não vai sumir, ele vai só se acumular. Então, a cada ano que passa, a gente tem deixado vazar para o meio ambiente 13 milhões de toneladas que acabam atingindo os mares. Isso significa o quê? Que é exclusivamente aquele canudinho que a gente está na beira da praia e caiu na areia e a onda levou? Não. O plástico que chega nos oceanos, ele chega tanto pela área costeira como pelos rios também. E tem outra fonte que é dentro do próprio oceano, em meio ao oceano, os transatlânticos, os navios pesqueiros, cargueiros, que descartam, né, o seu lixo, e tanto lixo orgânico quanto lixo plástico e outros tipos, diretamente nos oceanos. Então, essas muitas toneladas de plástico que chegam aos oceanos, que se acumulam, elas são provenientes das atividades humanas, obviamente, né? Só o ser humano produz o plástico e o descarta. Significa que a gente tem produzido plástico demais, consumido plástico demais e descartado plástico demais. A gente não tem dado um fim adequado ao plástico que a gente produz e consome, né? Então, usando o canudinho de novo como exemplo, é aquela produção em larguíssima escala de um item, que é o canudo, ou, por exemplo, a sacola plástica, a distribuição disso pelo comércio, por vendedores ambulantes e tudo mais. O nosso uso inconsciente, né? A gente pega um canudinho, aceita uma sacola plástica, sem parar realmente para pensar se aquilo é necessário, e muitas vezes a gente faz o descarte incorreto. O que é o descarte incorreto? Não é só aquele pessoal que deixou cair ou que enterrou na areia, mas é também, às vezes, quando a gente joga numa lixeira furada ou então uma lixeira já muito cheia e aquele plástico voa, né? Isso tanto nas áreas costeiras como próximo dos rios.
Uma outra forma de descarte incorreto é quando você tem áreas, né, de ocupação irregular, as pessoas literalmente jogam o lixo direto das suas casas para os rios. E aquilo é levado, carreado lá para os oceanos e se acumula. Então, a campanha Mares Limpos, ela vem trazer essa informação, vem chamar a atenção das pessoas para esse problema e pedir a todos que revejam a sua relação com o plástico. A gente realmente precisa usar tanto plástico no nosso dia a dia? Vocês já perceberam como a gente está rodeado de plástico o tempo todo? Será que a gente não consegue alterar alguns hábitos para reduzir essa quantidade de plástico? É uma coisa interessante de se pensar, é um desafio que a gente coloca para todo mundo, mas principalmente tendo em vista que é o nosso planeta. Então, não há o jogar fora. A gente está jogando dentro do planeta e está acumulando esse lixo plástico no planeta. A ONU Meio Ambiente convida a todos para conhecer mais a campanha Mares Limpos e começar um consumo consciente de plásticos e trabalhar com a gente para um futuro com menos plástico. Obrigada e um abraço a todos. Momento Agenda 2030. Olá, amigos. Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. Por dentro da sustentabilidade. Entrevista Topline com Margarete Aragão. E a entrevista Top Line de hoje é com o professor Adacto Ottoni. Ele é do curso de pós-graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental e vai conversar conosco sobre sustentabilidade. Meu nome é Adacto Ottoni, sou professor associado e coordenador adjunto do curso de pós-graduação Lato Sensu Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ. A palavra sustentabilidade é uma palavra hoje em dia que é a palavra-chave no mundo inteiro, que o homem, para poder viver no planeta, ele tem que ter sustentabilidade. Então, ser sustentável é seguir o tripé da sustentabilidade, é buscarmos políticas públicas que preservem o meio ambiente, com soluções que tenham viabilidade econômica, soluções que beneficiem a população. E isso é o que nós precisamos para o Brasil. O Brasil, nós temos que cobrar dos nossos governantes políticas públicas sustentáveis na área urbanística, na área do saneamento, na área agrícola, qualquer que seja a área, você tem que buscar essas soluções, porque ser sustentável é ser permanente. Você preserva o meio ambiente, gera emprego e tem soluções baratas. É assim que nós vamos conseguir tirar o Brasil da crise. Vamos conversar um pouco sobre resíduos sólidos. Qual é a sua concepção sobre essa vertente da sustentabilidade, professor? O resíduo sólido, a política do resíduo sólido moderna é o lixo zero. Como nós tínhamos conversado, Margarete, antes, é buscar economia circular, você não descartar nada, reaproveitar tudo. Então, na realidade, ao fazer isso, você evita o descarte no meio ambiente e ao reaproveitar o resíduo, você deixa de extrair o recurso natural e, com isso, preserva esse recurso para as futuras gerações. E ao reaproveitar o resíduo, você gera uma montanha de empregos. Então, não é só do catador. A reciclagem, ela dinamiza toda a cadeia secundária da reciclagem, com investimento dos empresários em equipamentos, barateando os custos, que é muito mais caro você pegar matéria-prima da natureza do que pegar o resíduo reciclável. Agora, infelizmente, para você fazer uma solução sustentável, são soluções mais baratas e que, infelizmente, com a política de corrupção que nós temos no nosso país, muitas políticas públicas elas privilegiam outras soluções muito mais caras que não são sustentáveis, como, por exemplo, coletar o resíduo e descartar em aterro sanitário, que é uma solução caríssima e que você vai acumulando um passivo aí para o futuro. É isso aí. Professor Adacto, nós sabemos que o plástico é um dos piores inimigos no meio ambiente. Nós não podemos viver sem um plástico. Nós temos que realmente ter uma consciência de consumo e descarte. Nós estamos implantando no nosso programa e já tivemos a etapa 1, que é a implantação do projeto Praia Sem Plástico. Agora nós estamos fazendo um desdobramento, que são outras áreas também sem plástico ou com a conscientização do consumo do plástico. Em específico, nós estamos trabalhando hoje na nossa temática, que é a zoologia cultural, com a questão do plástico
que as protetoras e protetores de animais usam e possuem, né, ao final do dia, uma quantidade enorme desse plástico. Nós estamos para ração de animal, né? Exato. E nós estamos direcionando, convidando os artistas plásticos, que são artistas da área da sustentabilidade, a essa transformação que é o resíduo sólido, o lixo em arte. Vamos conversar um pouco sobre isso? Qual a sua visão? Não só a minha visão, como o que está sendo indicado nos livros técnicos sobre o assunto. É você ter uma gestão sustentável. Antes de pensar em reciclar e reaproveitar, é pensar em ter um consumo consciente. Então, a não geração, que é o consumo consciente, a redução, materiais que durem mais, e aquilo que você gerar, fazer reutilização ou reciclagem. Somente depois é o destino final, que tem que ser sustentável também. Então, na realidade, é um conceito totalmente favorável de você gera o resíduo, você fazer o reaproveitamento desse material plástico, que vai se tornar matéria-prima em outra atividade. Você com isso gera renda, em vez de gerar um problema, gera renda para os criadores de gatos, e ao mesmo tempo é uma matéria-prima que está sendo utilizada por outros, ajudando a preservar o meio ambiente e também reduzindo o custo do outro, porque se o artista plástico for comprar esse material da natureza, comprando das empresas que fabricam o saco, vão pagar muito mais caro. Então esse é um exemplo, Margarete, total de sustentabilidade. Se você consegue preservar o meio ambiente, gerar economia e gerar renda e benefício para as pessoas. Essa aqui é a economia circular. Exatamente. Né? Agora, na especificidade da área do senhor, na UERJ, na área da engenharia, como é que a minimização da presença do plástico contribui para a ausência de zoonose? Na realidade, o problema ambiental sempre agrava esse problema das doenças. Então, nós temos que sempre ter essa preocupação com o monitoramento ambiental, o controle da poluição e, obviamente, a sustentabilidade em qualquer atividade, e, obviamente, a parte dos animais tem que ser visto de forma específica para você dar dignidade a esses seres vivos e, ao mesmo tempo, evitar a superpopulação. Então, tem que ter uma atenção e tem que ter qualidade, inclusive, para evitar a proliferação de doenças, que esses animais funcionam como vetores de doenças. Exato. Inclusive, é a questão da dengue, né? Porque fica muitas vezes aquele plástico parado, acumula água, chuva, não é isso? Com certeza. Qualquer atuação onde você tenha lixo disperso vai gerar, independentemente na sua casa, se você não tem vaso, se você toma todas as precauções, mesmo assim a dengue pode ocorrer onde tem vazaduras de lixo a céu aberto. Por isso que nós precisamos ter políticas públicas sustentáveis para dar um saneamento adequado e a melhoria das condições de vida das pessoas e do ambiente onde a gente vive. Professor Lacto, muitas pessoas estão se aproximando aí do tema da sustentabilidade através do nosso programa, e também muitas pessoas estão querendo participar desse projeto aí de reutilização das sacas da ração e saber como é que funciona a economia circular. Como é que nós poderíamos deixar uma mensagem da parte do ponto de vista da engenharia ambiental, do sanitarismo, do senhor, que é um professor de destaque aqui da UERJ, na questão específica aí das pessoas que estão chegando agora, né? A conscientização, a popularização da informação científica para os cidadãos em geral? Olha, nós temos que ter em mente que o meio ambiente ele é restrito, então nós temos que efetivamente buscar a preservação ambiental. Os recursos naturais não são infinitos, que a gente possa ter uma vida digna utilizando os recursos naturais disponíveis, sempre pensando nas futuras gerações. Hoje em dia a nossa geração está pior que a geração anterior, que tinha um meio ambiente muito mais preservado. Nós temos que virar essa mesa, virar no sentido de que nós possamos ter um modelo de desenvolvimento sustentável, onde a gente reduza enormemente o descarte e busquemos ter formas sustentáveis de vida, porque cada vez mais vai ficar mais difícil o problema da água, mais escasso, o problema da poluição, da destruição dos biomas, da extinção de espécies. E se nós continuarmos dessa forma, o homem cada vez mais vai ter o seu padrão de vida piorado e nós vamos deixar um passivo cada vez pior para as futuras gerações. Então, toda vez que você faz uma ação para preservar o meio ambiente, você deve estar sempre pensando que você está ajudando a melhorar as condições de vida dos seus filhos, dos seus netos, que eles que vão sofrer mais com a degradação e com essa forma de gestão que nós temos cada vez mais sem sustentabilidade ambiental. O desenvolvimento ser sustentável é ser permanente. O desenvolvimento sustentável é a única forma que existe de você melhorar as condições de vida
para a nossa própria geração nas próximas décadas e para os nossos filhos e para os nossos netos. Também complementando aí agora a sua colocação, nós gostaríamos de encerrar com a consciência do que ocorre de fato no planeta. Nós estamos numa fase de destruição muito significativa. O senhor poderia destacar alguns casos que caracterizassem essa destruição? Primeiro aspecto é o crescimento populacional do planeta. A população humana no planeta já ultrapassou os 7 bilhões de habitantes e quando chegar aos 10 bilhões já vamos chegar no cheque vermelho da natureza, e o que não vai demorar muito. A ONU mesmo já fala que em 2050, se nós continuarmos nesse modelo de crescimento desordenado, destruindo os biomas, poluindo o meio ambiente, não é só o problema do aquecimento global, nós vamos ter problemas muito mais graves de extinção de espécies, de acabar muito antes de você ter problema de elevação do nível médio dos mares nas nossas cidades. A água pode acabar, você pode ter problemas de contaminação dos mananciais, a contaminação de doenças, epidemias. Então, na realidade, a situação é bastante preocupante. Então, nós temos que ter algumas medidas. Existem 5 premissas básicas para a sustentabilidade, que é priorizar a educação, segundo, priorizar o reflorestamento dos biomas, recuperação, terceiro, buscar uma gestão sustentável de resíduos, onde você não vai descartá-lo e ter a política da economia circular. Quarto, buscar soluções tecnológicas limpas na solução dos problemas do homem, que não geram problemas de passivos ambientais. E a última, não menos importante, é a preservação da biodiversidade. A biodiversidade é um indicador. Se nós pudermos ter um desenvolvimento com recuperação ou preservação da biodiversidade, nós teremos a certeza que nós estamos em harmonia com a saúde do planeta. Muito obrigada, professor Adacto Ottoni, da UERJ. Desde já estendemos o convite para próximas participações e aí, conhecendo um pouco mais ainda das 5 premissas que o senhor acabou de falar, que tão bem esclarecedor, e estamos muito agradecidos. Eu que agradeço pelo convite e espero que possamos, com essa rápida entrevista, melhorar aí a conscientização das pessoas. É isso aí, um abraço. Um abraço. Por dentro da sustentabilidade. Entrevista Topline. Olá, amigos. Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. Meus amigos, hoje é mais um sábado que nós vamos acompanhar o caso que está tendo uma repercussão incrível nas redes sociais. Trata-se de um aplicativo, nós estamos realizando a denúncia, de um aplicativo que é capaz de atingir corpos humanos, de animais e aparelhos eletrônicos. É isso mesmo. Nós estamos no Rio de Janeiro e talvez até em todo o Brasil, sendo invadidos por bandos de hackers que, redirecionando alguns recursos de programas específicos, fazem com que esses recursos atinjam corpos humanos. Isso significa uma verdadeira arma de lesa humanidade. Que recursos são esses? Eles podem aumentar o peso de uma pessoa. Eles podem aumentar a temperatura corporal de uma pessoa. Eles podem dar alfinetadas, pressionar, gerar dores inenarráveis nos órgãos internos dos seres humanos. Como provar? Como comprovar o relato que está sendo realizado aqui todo sábado? Nós não somos hackers, nós não somos peritos, nós somos mídia e estamos a liberar um espaço para que esse crime venha à tona. Então você que é um perito, você que é um delegado, você que é um advogado, você que entende de cibernética, crimes cibernéticos, entre em contato conosco. Nós estamos aqui levantando os profissionais que podem verificar a veracidade dos fatos de maneira comprovável e de maneira interpretativa. Quem são eles? Quem são essas pessoas que estão envolvidas com isso? Como eles se comunicam com as pessoas que são suas vítimas? Aqui nós temos um relato de que a comunicação é feita, a maioria das vezes, através de áudios enviados por onde? Por aparelhos eletrônicos que estão ligados. Como, por exemplo, você está assistindo a televisão e, de repente, um criminoso desse manda um recado, uma mensagem para você através da sua televisão.
Você está ouvindo o rádio e um criminoso desse também faz um áudio. E o seu aparelho está ligado, capta e vai através do Wi-Fi. Sim, porque você sabe que agora nós temos vários aparelhos eletrônicos que atuam com Wi-Fi. Então, essa adulteração do Wi-Fi significa uma verdadeira arma de guerra. Por quê? Porque ela atinge um corpo individualmente ou um coletivo, um grupo de pessoas. E o que resultaria nisso? Resultaria em assassinatos, provocação de doenças, adulteração de aparelhos eletrônicos. Não estou falando aqui de computadores, eu estou falando de aparelhos eletrônicos, como, por exemplo, aparelhos de hospitais, aparelhos de espaços científicos. Isso é muito significativo, isso é de uma periculosidade tamanha, e esse caso precisa vir à tona. As autoridades precisam estar cientes que existem vítimas que estão sendo pressionadas, estão acuadas, estão sob pressão em caso delas denunciarem, elas terão um castigo em função disso. Elas estão sendo ameaçadas. E essas ameaças são muito sérias. Essas ameaças se referem a assassinatos. Essas ameaças se referem a deixar uma pessoa com algum defeito físico. Isso não é uma brincadeira. Eles não são hackers de adulterar texto de Facebook. Eles são hackers e estão com uma intencionalidade específica, muito provavelmente fazendo brasileiras e brasileiros de cobaias. Há uma referência nossa aqui, que eles estão invadindo espaços científicos e também oferecendo aos interessados igualmente criminosos uma comprovação de impunidade, uma demonstração de impunidade. Nós temos uma pessoa que aproximadamente 8 anos está sofrendo nas mãos dessa organização de criminosos através de um programa, que é um aplicativo, que já se tornou um aplicativo e que pelo celular eles fazem o que quiser com as suas vítimas, até abortos. No dia de hoje nós vamos ouvir o relato na especificidade de um problema muito sério, que está no contexto da nossa temática de hoje, que são as questões interligadas à causa animal. A pessoa nos relata que os seus animais estão sofrendo com os efeitos da utilização deste aplicativo clandestino. Por que não sabemos? Para que não sabemos? Como comprovar? Não podemos. Quais as provas que teremos? Não as temos agora. Nós temos que identificar um grupo de profissionais para que façam rastreamento de identificação na área da informática para saber de onde é que estão saindo esses possíveis sinais de uso de Wi-Fi hackeado, quais são os IPs, quem é que está por detrás disso, por que estão fazendo isso e por que estão há tanto tempo, em específico, fazendo isso com a senhora que está realizando o relato no nosso programa. Eu conclamo aqui, mais uma vez, as pessoas que estão envolvidas nessa questão do ponto de vista profissional. E vamos às palavras do relato de hoje. Durante muitos anos eu consegui sobreviver, mesmo sendo ininterruptamente torturada através desse aplicativo que atinge todos os meus órgãos. Eles, na verdade, invadem a mente, a vida, a área profissional, o comportamento das suas vítimas para fazer esse crime de sadismo, esse crime tecnológico e, ao mesmo tempo, atender solicitações de possíveis, pelo que tudo leva a crer, compradores dessa arma, desse aplicativo clandestino. Há 4 anos atrás, eles mataram um animal meu na noite de Natal. Esperaram chegar o Natal para matar um animal de minha grande estimação, justamente para causar o efeito que eles esperam, que é o sofrimento da pessoa, o que eles chamam de infernização.
Os meus animais que ainda estão comigo hoje continuam recebendo choques nas orelhas, de maneira que o animal sacode o crânio com uma tal velocidade que há a possibilidade do animal convulsionar. Então, este relato, ele se estende a muito mais do que uma espécie de perseguição pessoal. Ele, na verdade, é uma invasão tecnológica. E onde as cobaias, humanos e animais, são pegas para demonstração. Eles observam pessoas que atendem o que eles almejam, muito provavelmente estejam envolvidos com o espaço onde há senhoras e crianças, como no meu caso foi a partir de um evento religioso. Eles me seguiram, passaram uma temporada até que me colocaram no cativeiro domiciliar. E hoje eu vivo uma falsa liberdade, porque eu ando eternamente dia e noite num cárcere eletrônico, onde o que eu penso, o que eu faço, a atitude que eu tenho, ela é medida pelos critérios que eles acham certo ou errado. E a partir daí vem a intensidade da tortura. Todos os trabalhos que eu realizo, eles cravam isso nos meus ossos e nos meus músculos, principalmente da coluna e do pescoço, onde rapidamente é capaz de provocar desmaio. Então, eu fico submissa, não consigo fazer o BO. Quando eu vou a algum local para comunicar, informar este crime hediondo, as pessoas sequer me ouvem. Em primeiro lugar, a ignorância tecnológica no país. Em segundo lugar, a falta de eficácia no atendimento das instituições e locais que acompanham casos específicos de violência, principalmente violência à mulher. Em terceiro lugar, a falta de humanidade das pessoas nesse país. Uma violência horrenda. E quando você vai pedir ajuda, é a pior hora. Pois onde você vai pedir ajuda é justamente onde você sofre mais, porque quando você pensa que vai resolver a questão, vem a decepção de não ter resolvido absolutamente nada. Os meus animais recebem choques. Os meus animais continuam recebendo choques. Não há uma vez que eu entre no espaço onde eles ficam, que eles não recebam choques na cabeça e sacudam veementemente a cabeça, o crânio. Eles, todos os dias, ao anoitecer, eles aumentam extremamente a temperatura do meu corpo há muitos anos. Que é justamente na hora que eu vou fazer os cuidados no final do dia. Recolocando ração, água, os cobertores. Todos os dias a minha temperatura corporal, por quase 10 anos, é aumentada por mais de 5, 6, 7 graus. Eu suo de molhar minha roupa inteira para poder cuidar dos animais. Isso é de uma monstruosidade humana. E mais ainda, a monstruosidade humana. A monstruosidade daqueles que negligenciaram isso. Meus amigos, nós encerramos o quadro da nossa sustentabilidade social na vertente segurança tecnológica com um sentimento de inoperância perante esse fato. Existe uma arma na área de informática, um programa capaz de atingir corpos humanos e de animais. Há uma pessoa que é vítima há muitos anos. Esta pessoa percorreu vários caminhos para tentar uma orientação para solucionar o crime que ela está passando e sendo vítima. Isto é um caso não somente de polícia, isso é um caso institucional, porque ela tem referência a espaços onde ela trabalhou e por onde ela tem a primeira hipótese de compreensão deste crime, porque ela sofre ameaças relativas a este local. Ela está sob ameaça de fazer o BO, ela tem receio de fazer o BO, até porque todas as vezes que ela vai realizá-lo, ela é perseguida às ruas. Isso é um caso muito sério. Nós não temos estrutura para deixar de atender um caso desses. Nós temos que decidir como nós vamos nos organizar para compreender todas as vertentes que estão compondo esta organização criminosa
que usam o aplicativo para sequestrar pessoas, colocá-las em cativeiro, fazer destas pessoas verdadeiras cobaias de demonstração para a venda deste aplicativo, uma venda clandestina de um aplicativo que é uma arma. Esta senhora caminhou por vários espaços e ninguém foi capaz sequer de ouvi-la e tentar levantar a solução deste problema. Foram vários espaços que ela seguiu e fez contato. E ela está há quase 10 anos no cárcere eletrônico. Quem mais está no Rio de Janeiro em cárcere eletrônico? A sua família, as pessoas do seu trabalho, os seus vizinhos, a sua rua, o local religioso que você frequenta? Quem são estas pessoas que estão colocando brasileiros no cárcere privado eletrônico? Que crime é este que ainda não veio à tona? Que crime é este que ninguém atende e acompanha este caso? Por que esta senhora é vítima? Por que esta senhora é cobaia? Porque ela tem referências a um espaço científico e que este caso ainda não foi acompanhado por este espaço científico. O que está acontecendo? Nós aqui temos uma função, a função de comunicar, e nós abrimos sim o espaço para uma mulher que está sendo violentada através de uma arma que muitos não compreendem, mas todos podem ajudar a compreender e desvendar este caso. Olá, amigos. Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. E agora, com vocês, a turma da Lila e da Lili. Oi, pessoal, eu sou a Lila e essa aqui é a minha irmãzinha Lili. Fala, Lili. Oi, gente. Então, nós vamos estar aqui com vocês todos os sábados, falando, sabe de quê? Vacina, saúde, veterinário, ração, campanhas de adoção, porque tem tantos animaizinhos abandonados, não é, Lili? Tem sim, nós mesmas fomos abandonadas, não fomos, Lila. Olha, Silvana, olha, a gente era bem pequenininha, agora nós estamos com a nossa mamãe. Então, pessoal, escreva pra cá. Beijo, beijo. Nós vamos conversar hoje com a protetora Bel. Ela é de São Gonçalo. Tudo bem, protetora? Oi, protetora, seja bem-vinda ao nosso programa. A protetora Bel, ela faz uma atividade de meio ambiente também. Ela é protetora sustentável. Ela ajuda o meio ambiente e ajuda os gatinhos e os cachorrinhos. Que maravilha, protetora Bel. Muito obrigada. Nós vamos agora saber como é que ela faz isso. Fala com a gente, protetora Bel. Boa tarde, ouvintes do programa Por Dentro da Sustentabilidade. Meu nome é Isabelle, meu apelido Bel, sou protetora no bairro Rocha, em São Gonçalo. Tenho sob a minha guarda 44 animais, entre gatos e cachorros. Acudo na rua também, quando não tem um local adequado para colocar, porque eu estou abarrotada de animais. Faço também um trabalho na casa da pessoa, notadamente, assim, uma pessoa na comunidade, a pessoa muito carente, que está com um animalzinho doente, não tem condições, não sabe o que fazer, dou um banho, levo um medicamento, faço um curativo, algo assim. Temos também um projeto social já dentro da sustentabilidade que funciona da seguinte forma: nós recolhemos e recebemos doações de materiais recicláveis em geral, tirando do lixo, ou seja, do meio ambiente, colaborando com o meio ambiente, com a sustentabilidade, na recolhimento de materiais plásticos em geral, pode ser garrafa PET, embalagem de shampoo, de detergente, de sabão líquido e etc. Também de materiais plásticos em geral, de papelão, de latas
latinha em alumínio também, uma vasilha imprestável. E no final, uma vez por mês, nós fazemos um mutirão no entreposto que funciona na minha casa, porque eu tenho um quintal grande. Separamos todo esse material, e os quais são vendidos no Ferro Velho, e a renda é toda revertida para os animais de uma instituição que tem mais de 4.000 animais, que trata e acode mais de 4.000 animais abandonados e carentes, necessitados, que não têm nenhuma ajuda do poder público. Então, dentro desse projeto social, nós também utilizamos a caixa de leite, as quais nós cortamos ela deitada para botar água e comida para os animais na rua. Também com a caixa de leite nós revestimos abrigos feitos de caixas de papelão, que também é retirada do meio ambiente. Revestimos essa caixa, transformando em abrigo para gatinhos abandonados no cemitério aqui em São Gonçalo. E dentro do que trata a Lei do Meio Ambiente, que é a Lei 9.605 de 1998, dentro do seu artigo 32, que trata especificamente da proteção aos animais, maus tratos aos animais. Então, com uma ação só, nós estamos tanto ajudando o meio ambiente, estamos tirando o lixo do meio ambiente, estamos também dando assistência aos animais. E no momento eu fui convidada a participar de um novo projeto dentro da sustentabilidade, que seria angariando embalagens ou seja, sacos de ração, tá? Nós estamos pedindo às pessoas, aos protetores, ao público em geral, que nos ajude nesse novo projeto, fazendo essa campanha, pedindo que as pessoas guardem, armazenem sacos de ração já utilizados, que eles serão encaminhados para artesãos que confeccionarão, criarão suas obras, as quais serão vendidas e cuja renda será utilizada para ajudar animais carentes, através de instituições ou de protetores, esclarecendo, porém, que as pessoas que doarem esse material, elas não terão nenhum retorno financeiro, tá? Seria uma doação para o nosso projeto, o qual eu estou entrando agora e participando da coordenação junto com os protetores. E aproveitando a oportunidade de agradecer por esse canal que dá voz aos protetores, porque nós não temos assim nada que nos dê um respaldo. Inclusive nós somos taxadas de loucas, de captadora de de cachorro na rua, de desocupadas, ao passo que nós somos muito ocupadas e nos preocupamos e cuidamos tanto do meio ambiente quanto dos animais. Logo, nós somos ambientalistas, nós somos agentes ambientais. E esse programa está nos dando essa possibilidade de colocar isso realmente em prática. Agradeço muito e deixo o meu contato, que é o 985827632, que também é o WhatsApp. Uma boa tarde a todos. Então, Lili, corre e pega o caderninho, porque agora nós vamos ter que anotar muitas coisas. É isso mesmo, eu já peguei o caderninho e o lápis. Você anota aí, as protetoras que queiram ser protetoras sustentáveis e que queiram também se tornar ambientalistas, porque elas já são, não é, Lili? Ora, se são, elas cuidam da gente, nós somos meio ambiente. Então, se você quiser, você guarda a saca de ração bem limpinha e faz uma parceria com os artesãos e os artistas plásticos, que eles estão fazendo muitas obras de arte na área da sustentabilidade. Está fazendo muito sucesso. É mesmo, eles estão bombando. Então, protetores, fiquem ligados, vocês são ambientalistas. Isso mesmo, vocês participam do meio ambiente de várias formas, inclusive deixando o meio ambiente muito bom pra gente e não tem zoonoses. Isso mesmo, Lili, não pode ter zoonoses. Nós não podemos ficar doentes porque tem lixo na rua, porque o meio ambiente está com problema de resíduos sólidos. Isso mesmo. Diga não aos resíduos sólidos plásticos na rua. Você que é protetora, descolada, sustentável, que é ligada ao meio ambiente, se liga e participe, tá bom?
Isso mesmo, participe conosco. E nós vamos mandar um beijinho para todos os protetores do Facebook. Isso mesmo, Lili. Vamos mandar um bom beijinho para todo mundo e agradecer a todos os protetores e dizer que os nossos materiais escolares já estão aqui conosco. E nós vamos ter caderninhos e lapisinhos bem bonitinhos, tá bom? Você quer participar? Entre em contato conosco. O nosso telefone é 991-349124. Isso mesmo, Lili. Agora você vai falar um beijinho. Um beijinho. Obrigada, gente. Até a próxima. O programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.